Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos tratar um assunto que pode trazer muita angústia, desconforto, insônia por longos anos. Pode ser o responsável por você estar ali repetindo ciclos de maneira incansável, querer fazer uma coisa na vida e acabar fazendo outra coisa. Então, se você está ali cansado e quer aprender mais sobre os complexos sobre o que é a consciência, ter consciência, fica aqui comigo que hoje a gente vai se aprofundar nesse material. Vamos continuar usando o material de Jung, A Vida Simbólica, e eu tenho certeza que se você conseguir entender e sentir isso daí, você vai conseguir realmente ter mais controle e soberania sobre sua própria vida. Meu nome é Charlene. Nesse canal gostamos de nos aprofundar nas dualidades entre luz e sombra, trabalhando a psicologia junguiana. Então fica confortável, tenha certeza de estar num ambiente calmo e que essa hora, essa meia hora, ou quanto durar esse vídeo, eu quero ter um contato super real e contínuo enquanto a gente estiver nesse vídeo juntos, ok? Então vamos lá! Para começar a explicar os efeitos dos complexos na consciência, eu vou começar falando o que é consciência. A consciência para Jung é uma ferramenta muito recente. Ele fala que estamos numa fase experimental. Estamos começando a descobrir o que é esse trem e o que ele faz. Porque por longos anos vivemos em estados totalmente primitivos, onde tudo era inconsciente, automático, rápido e funcionou muito bem até certo período. Mas depois fomos começando a entender mais, a se perguntar mais, a ter uma noção diferente do porquê que a gente faz isso, por que a gente faz aquilo. Então o ser humano começou ano tras ano despertando um pouquinho mais. Isso daqui, nossa consciência que temos hoje, não é algo de faz 100 anos atrás, é de muito tempo, que foi se elaborando e cada vez, cada década ou ano, sei lá, a gente volta um pouquinho mais consciente. Não volta, né? Os novos seres humanos vêm com um pouquinho mais de consciência, a gente deixa um pouquinho de nós para os próximos que ficam ali. Jung usa a analogia da consciência como uma espécie de projetor, que passam coisinhas ali dentro, né, já seja pelo computador, ou sabe aquelas fotinhas que a gente colocava assim, passava e ficava olhando que passavam, assim, que a gente comprava quando era mais criança? Então, mais ou menos assim, só que projeta também uma luz, por isso que ele usa a analogia do projetor. E a projeção que aparece ali no quadro, na tela grande, isso daí é a consciência. E os conteúdos que ficam passando têm a ver com as coisas que teus sentidos captam. Podem ser lembranças, pode ser coisas do futuro, né, que você está tentando pensar. Você pega e coloca em grande ali o que você quer, na maioria das vezes. No desenho, Divertidamente, eles usam, né, essa ideia de que tem umas pessoinhas ali e é projetado bem grande onde todos assistem. Esse seria a consciência, não as pessoinhas. Mas a consciência é que é uma tela, ele também fala que é uma tela, uma mini película. E tudo que está por dentro da película é inconsciência. Então é uma coisa momentânea. Não tem como você ter consciência de muitas coisas ao mesmo tempo. Não somos oniscientes, graças a Deus. Então é necessário que seja fragmentado. Jung fala que houve essa fragmentação, né? Acontece, em tempo real acontecem muitas coisas que a gente não tem consciência. Muitas coisas passam por uma camada subliminar. Então é normal que isso aconteça, mas agora a gente começou a cada vez mais ampliar a tela. Talvez, vamos dizer, antes era um pouquinho de consciência e cada vez a gente consegue reter por mais tempo e focar em uma só coisa. Jung fala que não deveria ser ruim, né, porque ele nos ajuda a focar em uma coisa e imagina se você ficasse pensando e lembrando de tudo ao mesmo tempo, seria muito exaustivo. Existem diversos acontecimentos, memórias, episódios que podem ser uma hora consciente e outra hora inconsciente. E ao contrário também, coisas que são inconscientes vêm para a consciência. Então, vamos ficar com essa ideia, que a consciência é aquela camadinha, aquela tela protetora que está projetando ali
Tudo que estiver na tua consciência no momento é algo que tem bastante intensidade para você. Você está dando muita atenção para isso dali estar sendo consciente. Por exemplo, agora tu pode estar me assistindo e pode estar tendo barulho ao seu redor, quando tem pessoas conversando. Espero que não, espero que você esteja no seu quarto, mas podem estar acontecendo outros estímulos, cachorro latindo, sabe? Então você tem que ter bastante força de vontade para falar, não, eu quero ficar assistindo esse vídeo. É só um exemplo. Assim funciona a consciência, né? Depende bastante. Jung fala que depende bastante da nossa força de vontade. Só que nós achamos que nossa força de vontade é, nossa, sempre 1000. E estamos muito enganados. Às vezes, pode acontecer de conteúdos que estão lá dentro, sabe? Naquela outra parte da película, no mundo interno, brotarem, serem projetados ali, sem você querer. O que pode, com certeza, afetar teu estado de consciência no momento, o que você está sentindo, inclusive teus sentimentos. Quando falamos desses acontecimentos, estamos falando da invasão. Jung vai falar que existem centenas de comportamentos, pensamentos, instintos que temos que, quando outras pessoas estão olhando de fora, com certeza imaginam que você está 100% consciente. Mas vários estudos mostram que pessoas fazem coisas sem ter consciência nenhuma disso. Por exemplo, já aconteceu com você, com certeza, de você, do nada, se ver no meio do seu quarto ali, sem saber o que você ia procurar, ou por que você se levantou da cama, da cadeira, e do nada você lembra. Não, e você nem se preocupa em pensar por que eu queria isso, o que me levou a querer aquilo, sabe? É muito automático, é espontâneo. Esse é um exemplo mais externo para vocês verem que assim também acontece, com certeza, no mundo interno. Estamos ali pensando numa coisa, fazendo uma coisa, do nada a gente é invadido por imagens. Imagens que Jung vai falar que quando essas imagens tocam teu sentimento ou consegue mexer ali com essa sua parte emotiva e você começa a ter mudanças fisiológicas. O que é mudanças fisiológicas? É engraçado de falar, mas fazendo talvez um pouquinho de caras e bocas, quando você se emociona, as pessoas conseguem ver uma pessoa que tá com raiva, uma pessoa que tá triste, uma pessoa que tá animada, uma pessoa que tá pensativa, com uma grande ideia. Então ele vai falar que quando esses sentimentos já estão carregados de mudanças fisiológicas, a pessoa pode se ver tomada, tendo uma invasão direta. Foi invadido. O demônio ficou solto. Mas não é assim, não é negativo. Ele usa esse exemplo, essa frase, né? Ele gostava de usar palavras chocantes. Mas é a ideia de que você, teu eu, o ego, aquele eu que você sente que você super controla, né? Você foi tomado por alguma coisa, momentaneamente, é invasão. Nesse momento, você ainda tem consciência, consegue dissociar o que você é e do que você está sentindo. Às vezes as pessoas pensam que, sei lá, o que aconteceu comigo? Eu fiquei tomada, tenho até medo. Sabe as pessoas que falam, eu morro de medo de me ver ou que alguém me veja, né, nesse momento. Foge de mim se eu estiver assim. E até eu tenho medo, sabe? Aquela ideia de nem eu me reconheço. Então, às vezes essa pessoa faz coisas, né, que a levam a esse estado, outras pessoas percebem e ela mesma percebe. Isso é invasão, quando você é tomado por alguma coisa. Jung vai falar que também os artistas, quando você vê alguém inspirado, em estado de flow, assim, uma coisa muito... é uma invasão também, vem do mesmo lugar, do inconsciente coletivo, onde tem coisas boas e coisas ruins. Até na Bíblia fala, né, o tesouro, onde o pai bom tira coisas boas e más. Então, tem bastante coisa aí nesse inconsciente coletivo. E as pessoas que são tomadas artisticamente, elas estão ali. É uma coisa leve. Gente, dançarinos vão entender. Quando vê, você já passou, sei lá, muito tempo e você tá ali num estado ali porque você foi tomado por essa inspiração no momento. Então, essas invasões provêm, né, do inconsciente coletivo, e muitas vezes trazem conteúdos reprimidos. Para Jung, nada desaparece na memória, tudo fica ali guardado. Mesmo que aconteceu há milhares de anos, o inconsciente guarda. E ele às vezes pode trazer, né? Às vezes você está num lugar, sentiu um cheiro, você nem prestou atenção, foi subliminar, né, o cheiro. Daí quando você vê, você está lembrando de uma situação.
como a consciência está ali projetada talvez na conversa que você está tendo com um amigo, com uma amiga, e não está prestando atenção nos cheiros, no anúncio na TV ou algumas outras coisas, então você não percebeu, teu consciente não percebeu, por isso que foi subliminar, foi por baixo, mas tem efeito. Jung vai falar que sentimentos, episódios, instintos que passam por esse subliminar e depois chegam na consciência, mesmo depois de um tempinho, tem, né, afetam a consciência. O ruim dessa situação é que às vezes complexos e arquétipos na sombra podem se apresentar assim, podem provocar esse comportamento. Quando sofremos essa invasão, podemos, como é muito espontânea e rápida, às vezes pode provocar um comportamento, uma fala, alguma coisa ali que você não viu, e se você dá asas, né, às vezes você se vê lá, nossa, o que eu fiz? E não necessariamente você precisa beber alguma coisa. Jung fala que esses acontecimentos são super normais e não são patológicos, assim. Mesmo que naquela época os médicos achavam que poderia ser algo patológico quando ele falava desses estados. Porque o ser humano, nós achamos que somos pessoas muito sadias e saudáveis, né? Ele vai falar que os primitivos, para os primitivos, era óbvio que, às vezes, a alma do ser humano, aquele corpo dele interno, poderia ser tomado por espíritos ou por forças. Os primitivos sabiam isso, não era algo improvável. Eles pensavam, ah, sim, pode acontecer. Quando falam, ah, e essa pessoa ali que não sabe, quer fazer uma coisa e não faz, e faz ao contrário. O que será que tá acontecendo com ela? Ah, pode estar ali tomada por alguma força. Mas hoje, pega uma pessoa inteligente, né? Jung trabalhava bastante, atendia bastante letrados também, doutores, médicos e tudo. Ele trabalhava com eles, eles não queriam assumir que, ai, não, eu tô sendo lesado por alguma força. A gente gosta de pensar que temos total domínio pela consciência, total domínio pelo que a gente projeta. E não é bem assim. Então, às vezes, essas invasões podem se tornar problemáticas. Por exemplo, uma pessoa, uma mulher que teve que ser a salvadora do lar, que teve que sempre precisava salvar a mãe, o pai, e desenvolveu esse arquétipo da salvadora, da mãe salvadora, ela pode ser invadida, né? Por exemplo, ela não tem mais o que falar com essa pessoa não compensa, é uma amiga, alguém que não compensa você manter essa amizade, mas aí ela vê essa pessoa numa situação, daí ativa esse arquétipo, esse complexo, né, que é mascarado pelo arquétipo. Os arquétipos, em outros vídeos eu falo, eles usam uma roupa. O complexo ativa e eles usam um personagem. É como, ativando o trauma. Tá, vamos usar essa roupa no trauma hoje. Ou aquela outra roupa, pode ser o órfão, pode ser o herói, roupas, sabe? Camadinhas. Então, a mulher teve nesse momento o gatilho, ativou ali, e se ela se deixar tomar emocionalmente e ficar pensando muito nisso, né? A Jung fala que se a gente dar mais asas àquela emoção, aquele sentimento e se tornar fisiológico, ela pode, né, ficar muito enganchada e fazer uma loucura, sei lá, ela se abandona ela e vai lá cuidar dessa pessoa. Essa é a sombra, né, do arquétipo da mãe, do pai protetor, do salvador. É a sombra de se deixar pela outra pessoa. Você se esquece pela outra pessoa. Então, pode ser muito romantizado, né? A mãe que se entrega, que se sacrifica, mas não é legal. Para Jung, a gente tem que ser íntegro, com todos os arquétipos funcionando de uma maneira harmônica. Então, se ela não tiver consciência disso, ela pode chegar a um ponto de ser possuída. A possessão já é um estado mais grave. Na invasão, a gente tem um senso de, nossa, às vezes eu tomo umas atitudes bem radicais ali, faço umas coisas ali, mas eu tenho consciência que depois passa. Quando você está possuída por um arquétipo, você não tem essa dissociação. As outras pessoas podem achar bem louco, mas você já é quem eu sou, é como eu sou, você não acha estranho. Quando você não sente que existe algo estranho, aí a coisa já tá feia. Então você já pode estar há anos sendo possuído por um arquétipo. Gente, não é que nem nos filmes, né, que você vai sair assombrando as pessoas, não. É só que em várias situações da sua vida você pode ter essa invasão e ser tomado ali por comportamentos que às vezes você não quer. Voltando no exemplo da mulher, pode ser que essa mulher queira ser uma pessoa independente agora, livre, e queira se relacionar com amizades mais leves, que ela não precisa ficar salvando, né? E ela não consegue por causa disso. Vamos ver outro exemplo. O homem que quer, por exemplo, uma família.
Daí, só que ele tem arquétipos dominantes, como, sei lá, o Dom Juan, o Trickster, outros arquétipos aí masculinos dominantes. Daí ele quer se envolver, quer, né, fazer tudo certo, encontrar uma menina legal, enfim, construir as coisas de maneira certa. Só que aparecem coisas, oportunidades, dele, e tal amigo te fala, oi, eu vou pra balada, vou pra tal lugar e vai ter umas meninas. Daí ele já ativa, né, aquela invasão, não, eu posso conquistar, eu posso fazer isso, aquilo. Mas daí ele esquece que ele quer construir uma outra coisa, entendeu? Ele se vê tomando decisões assim, às vezes num ciclo. É muito, muito provável que as pessoas se encontrem em ciclos, porque elas não são elas que escolhem, é algo automático. Se ela não tiver consciência, o ciclo vai continuar se repetindo e se repetindo. Eu posso dar vários exemplos, mas não sei porque não tô lembrando mais. Mas essas situações estão presentes em muitas pessoas e a gente às vezes nem sabe porque não conhece as características dos arquétipos. Não se tem uma educação sobre complexos dos arquétipos, então às vezes a gente não consegue diferenciar o que somos nós e o que é tudo o resto, né? E esse é o próximo passo. Para entendermos como levar luz à consciência, primeiramente precisamos saber diferenciar qual conteúdo é nosso, que é conteúdo que vem de dentro, talvez de um lugar de evolução pessoal, sabe? Alguma coisa assim interna que você precisa trabalhar. E qual conteúdo é aqueles que podem chegar a nos invadir, nos incomodar, que são coisas não trabalhadas. Eu vou ler aqui para vocês uma partezinha que fala exatamente dessa importância. Deveríamos aprender a distinguir cuidadosamente entre conteúdos intencionados e não intencionados. Aqueles que nascem da personalidade do eu, ao passo que esses brotam de uma fonte que não é idêntica ao eu. Isto é, brotam de uma parte subliminar do eu, de seu outro lado, ou outro eu, né? No livro Mais Esperto que o Diabo se fala do outro eu, do outro lado. É necessário, primeiramente, a gente saber diferenciar da onde que vêm essas vozes para poder entender. Por isso que vocês precisam saber o que vocês querem, quem vocês querem ser, né? Para saber o ponto de partida. E exatamente o que você quer. Você quer realmente repetir vários padrões? Não sei porque algumas pessoas não acreditam que elas podem ter exatamente o que elas querem. Não estou falando de coisas materiais, mas quem você quer ser? Que tipo de amigos você quer ter? Que tipo de eventos você quer que te aconteça? Então, você tem que saber isso para saber identificar, poxa, opa, isso dali que eu vou fazer vai me deixar mais perto ou mais longe do que eu quero? Então, a gente tem que primeiramente partir desse lugar, saber exatamente o que você quer, o que teus antepassados fizeram que você não quer continuar repetindo. A gente carrega muita... Algumas pessoas podem chamar karma de família, coisas assim, mas a gente carrega bastante, né, da família, coisas que se repetem e você também repete um padrão. Então, o que daquilo você não quer mais levar? É importante para daí você falar, opa, esse é meu eixo, daqui para frente. Primeiramente, vamos se achar aqui nesse rolê, né? Vamos se achar. Daí depois, quando você se achou, lembra que eu falei da projeção e da telinha ali? Jung fala que quando você quer mudar alguma coisa, o que está aparecendo ali, você tem que intencionalmente colocar libido nisso, energia, foco. Por exemplo, cara, eu tô ali repetindo um padrão e eu vejo que o meu arquétipo adora esse tipo de coisas. Prestem muita atenção, gente, com música, conteúdo que você está consumindo, às vezes de maneira involuntária, sabe? Tá ali rodando, só tá rolando enquanto eu treino, eu nem tô prestando atenção, tô treinando. Tudo tá passando, e isso daí nem é subliminar, isso daí passa por uma camada quase consciente, tudo que você tá... No momento você não vê o efeito, mas depois você pode ver. Então tenha cuidado com o logos que você consome, bastante palavra, ou símbolos, né? O inconsciente reconhece símbolos. Lá atrás você identificou quem que é você, quem que você quer ser. E esse quem você quer ser pode ser uma junção de várias outras partes. Você lembra que eu falei que o ser humano é vários fragmentos que a gente tenta unir o todo com um eu superior, o que Jung chama o self, o Cristo, que tenta juntar os fragmentos, mas existem fragmentos. E tudo bem você ter mais. Se você sente que você precisa de um arquétipo, não sei, do cuidador, do herói, do qualquer outro, tem tantos arquétipos. Com certeza algo que você queira manifestar tem algum arquétipo presente que
tem essa capacidade de te ajudar, né? Aquela pessoa super egocêntrica, super assim, precisa do feminino, como a mãe, como a cuidadora, a empata, aquela pessoa que tem empatia, e alguém super, assim, emotivo e intenso e assim, precisa de algo não rígido, mas algo que traga estrutura. Então você pode misturar também, eu falei da música, mas às vezes, se lembra que às vezes é do macro para o micro, às vezes a gente, como está nosso mundo externo, influencia, é um reflexo do mundo interno. Então tente você, de algum jeito, trabalhar no mundo externo, tua vestimenta, ou se você quer ser um pouco mais estruturado, mais organizado, uma coisa mais clean, uma coisa mais, sei lá, minimalista. E se você é uma pessoa assim muito que precisa dessa energia mais criativa, dessa energia mais dinâmica, colocar mais cor, mais arte ao teu redor, as coisas que você tem. Isso como coisas externas. Como coisa interna, pegar, colocar imagens legais nesse projetor que você tem ali. Tenta se imaginar, pensar, né? Parece um papo muito de coach. Mas tenta colocar coisa bem legal, filtrar ali. Muitas vezes a gente está se falando coisas que você não ganha nada se falando essas coisas. Então tenta colocar coisas legais, coisas mais alinhadas com aquela pessoa que você tem em mente, esse ideal. Não, eu quero ser essa pessoa. Então tenta fazer coisas que essa pessoa faria, que lugar essa pessoa iria, que lugar frequentaria, como falaria, como se vestiria, entende? Aí você vai dando atenção. Quando você coloca no foco isso daí, logo aqueles outros arquétipos, aquelas outras coisas, ficam como, né, como por um lado ali, não dá para esconder, né? Depois você tem que alimentar também esse lado. Obviamente eles vão te incomodar para você alimentar esse lado, mas nesse momento ali, imagina, se você fizer isso 3 vezes no dia, o lugar que era para umas outras coisas é ocupado por uma coisa que você quer, um arquétipo que você está tentando alimentar. Com o tempo você vai ver que você vai ter mais controle, esse outro eu vai guiar de um jeito mais equilibrado ali. E sempre, né, tem que ter aquele eu superior que faz aquele análise. Ah, tá bom. Será? Será que a gente tá indo muito para aquele lado, para aquele outro lado? Ele tenta organizar. Não, hoje foi ok, não foi exagerado, então tá ok. Então precisa, por isso que sempre se falou de diários, na igreja você se confessava, essa ideia da fala, da organização mental é fundamental mesmo. Então tem que estar no seu horário ali de manhã ou à noite, o horário que ficar melhor para você, como algo essencial. Tem que ter ali um tempinho para você analisar isso daí. Não tem como você passar ali anos sem fazendo uma análise mais honesta. Então é basicamente direcionar sua libido, né, para Jung, toda a tua energia, tudo que a gente coloca energia, coloca atenção, exige libido. Por isso que as telas, os filmes, as propagandas mexem com instintos teus bem primitivos, sexualidade, sobrevivência, assim, fome, coisas assim, porque sabem que dá para captar tua atenção. Isso daí é muito instintivo, é muito automático. Você fica, opa, o que é isso? Então é uma coisa muito boa para manter tua atenção e teu foco nela, porque é uma coisa muito primitiva. A libido vai automaticamente para isso. Então, mas é para um outro vídeo. Vamos falar disso bem profundamente. Eu amo revelar as coisas que nossa modernidade traz ali meio que subliminar, que eu não acho ético. Então, se você chegou até aqui, nossa, obrigada. Eu acho que eu falei um monte, mas aqui tem tanta coisa para se falar sobre complexos da consciência. Então, é isso. Obrigada. Até o próximo vídeo. Se você gostou, curte, compartilha e espero que você veja outros vídeos. Tem vários vídeos que podem esclarecer e fazer você juntar os pontos, tá bom? Tchau, tchau!